Olá pessoal da Ensina Radiólogo, seja bem-vindo a mais um Pergunta que a Ensina Responde, seu programa de perguntas e respostas aqui do YouTube. Tudo bem? Olha só, o vídeo de hoje vou tratar com vocês um assunto bem interessante, na verdade algo que até aconteceu comigo aí por esses dias. Vocês vão ver. Foi uma sugestão da Marluce Custódio, tecnóloga em radiologia de São José dos Campos. Marluce trabalha comigo, é minha colega, minha parceira, e a gente se viu numa situação bastante interessante, que era sobre planigrafia. Você sabe o que é planigrafia? Então, planigrafia. Isso é um exame muito antigo, tá? Muito antigo. Muito comum na década de 70, na década de 80, era um exame feito usando um aparelho de raio-x, onde ele tinha um acessório. Não dá nem para descrever para vocês, porque assim, seria algo... Se eu tentar descrever para você como é que funcionava um planígrafo, você vai achar que o aparelho voava, mas era assim, era um aparelho convencional com um acessório que dava movimento ao tubo e ao receptor de imagem ao mesmo tempo. É um processo muito semelhante ao que é usado hoje na radiologia odontológica para fazer aquela panorâmica da mandíbula, onde você tem tubo e receptor de imagem em movimento contínuo, movimento conjugado. Tá? Então dava só que com uma imagem muito ruim. Então vamos lá. Por definição, a técnica radiográfica, planigrafia, técnica radiográfica que produz um filme de imagem nítida de estruturas situadas em um plano pré-determinado e oblitera as imagens de outras estruturas acima e abaixo. Era também chamada de tomografia. Vê se você consegue entender. Na planigrafia, era possível radiografar, por exemplo, ter uma visualização melhor, uma planigrafia do tórax, visualizar melhor a carina. Aquela visualização que eu tenho numa radiografia em AP, às vezes era possível. Como tinha movimento, então era uma imagem diferente, difícil até de observar. Como se trata de algo que já não se usa mais, até a imagem fica difícil. Eu consegui imagem num livro, olha que resolução maravilhosa. Né? É uma imagem muito ruim, tá? Mas era o que se tinha na época. Então, você observa nessa imagem, apesar de ruim, aqui eu tenho um plano de imagem, tá? Onde eu tenho mais estruturas de mediastino. Nesta outra imagem eu já consigo observar a região aqui da traqueia e num outro plano certamente observaria a carina. Né? Você deve estar se perguntando, né? Como é que esse cara conhece a planigrafia? Sim, eu vivi isso. Anos 80 eu vi isso funcionar, anos 90 eu vi isso funcionar e depois, início dos anos 90, quando a tomografia se tornou mais acessível, mais popular, vamos assim dizer, a coisa melhorou e muito, né? Mas, olha só, a propósito, esta imagem eu tirei desse livro, tá? Temas de Técnica Radiológica, do Jorge Nascimento, ele é de 1976. A última edição do Jorge Nascimento foi em 1985, se eu não me engano. Né? Aqui nós temos um aparelho de tomografia dos anos 90, um aparelho antigo, um CT Max 640. Ele produzia uma imagem, lógico, essa aqui é de um artigo veterinário que eu achei, que é a imagem do equipamento, mas ele já produzia imagens muito melhores, de uma definição muito maior para estudo de pulmão, para estudo de tórax, do mediastino. Então, com o advento da tomografia computadorizada, a planigrafia foi perdendo espaço e perdeu muito rápido. Atualmente não existe mais aí no Brasil, pelo menos que eu saiba, nenhum equipamento mais que se faça planigrafia, porque a dose de radiação é alta se levar em consideração a quantidade de informação fornecida. E a tomografia me dá muito mais informação. Né? Com os tomógrafos atuais, eu consigo produzir imagens, né, de alta definição, parênquima pulmonar, eu consigo fazer a reconstrução multiplanar, né, no coronal, que também nos primeiros equipamentos não acontecia. Eu consigo ver as estruturas como um todo, aqui numa imagem, num tórax com contraste, numa fase arterial, vejo a artéria pulmonar cheia de contraste, né, provavelmente um protocolo para TEP. Aqui uma reconstrução coronal em MIP mostrando o trombo aqui, né?
mostrando aqui o TEP, o tromboembolismo pulmonar. Ou seja, a título de conhecimento, então se você um dia ouvir falar em planigrafia, você sabe que é uma técnica antiga que não se usa mais e que a tomografia, sim, ela resolve o problema da planigrafia com muito mais qualidade, definição de imagem, informação e diagnóstico muito mais preciso. Legal? Foi um tema bem interessante que sugerido pela colega, por mim, pela situação que a gente viveu e resolvi dividir com vocês aí, tá bom? Bem, vídeo terminando, já sabe, né? Deixa seu like aqui para nós gostamos quando você dá like, compartilha a informação, se inscreve no canal para você ficar sempre atento a receber as notificações. Aquele abraço para você e até a próxima.